Olá pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho dos cuidados com o uso do aparelho engessado. Pessoal, esse cuidado você precisa ter tanto para você saber quanto você passar as orientações pro paciente que você estiver fazendo o procedimento. Então, logo após realizar o procedimento, é papel do técnico de imobilização ortopédica passar as orientações para o paciente para que ele não tenha nenhum problema com o aparelho engessado. Então, quais tipos de orientação a gente vai passar, pessoal? A imobilização engessada, primeiro a gente vai explicar, né? É a melhor forma de recuperação de um osso fraturado aí e de certas lesões por traumas, né? Então, explicar isso para o paciente, muitas vezes ele não tem um entendimento, até mesmo para uma criança, pessoal, um idoso, a gente precisa explicar aí por que ele está fazendo aquele procedimento, né? E aí, a duração do tratamento com gesso vai depender do tipo de fratura, né? Do local fraturado e da idade do paciente. Então, isso é importante, pessoal, que vocês vão perceber que assim que você coloca o gesso no paciente, a primeira coisa que ele quer saber é quando que ele vai tirar, né? Então, ele já quer saber quanto tempo vai ficar. A gente sabe que o tempo ele é determinado pelo médico. E o que vai ser levado em conta? O tipo de fratura, né? Se foi uma fratura importante, foi uma microfratura, né? Foi uma fratura em galho verde, né? Que tipo de fratura foi essa? Então, o local fraturado, geralmente os locais mais próximos de articulação, ele é mais demorado a recuperação, porque envolve, além do componente ósseo, o componente articular. Então, nós temos a cápsula articular aí, que vai ter um tempo também. Às vezes tem ligamentos que a gente sabe que quem estabiliza aí uma articulação são os ligamentos. Então, às vezes acontece lesão ligamentar também. Então, isso tudo vai depender o tipo de fratura, o local fraturado e principalmente a idade do paciente. Então, quanto mais idoso, pessoal, maior é o tempo de mobilização, porque a gente sabe que o idoso tem perda mineral óssea, então vai ser mais demorado esse processo. A gente poderia incluir aí também, né, o estado nutricional do paciente. Então, o estado nutricional, se é um paciente desnutrido, né, menos nutrientes chegando no osso, maior é a dificuldade aí da consolidação dessa fratura. Então, aí seguindo, apenas o médico poderá dizer quando vai retirar o gesso. Então, o paciente perguntou: quando que vai tirar? Olha, quem vai determinar é o médico. Então, geralmente, o médico marca uma reavaliação e ele vai ver se esse osso está consolidado ou não. Faz-se o raio-x e através do raio-x a gente vai determinar aí, o médico vai determinar o tempo de retirada desse gesso, tá? Então a gente tem que explicar para ele que até isso, até esse retorno dele, vai ter que cuidar bem do gesso dele. Então evitar o que? Molhar, né? O abuso de exercício físico pode causar danos também ao aparelho de gesso e prolongar o tratamento. É sempre importante, pessoal, informar. Quanto menos cuidado você tiver, maior pode ser o tempo que você precisa ficar com esse aparelho na sua mão, ou o seu braço, né, ou sua perna. Então é sempre bom explicar. Tenho certeza que vocês vão pegar aí é, aparelho engessado todo sujo, todo preto, né? Principalmente de criança, porque a criança está o tempo todo agitada e geralmente não tem os cuidados aí necessários, né? Eu posso desenhar no gesso, não tem problema algum desenhar a parte externa do gesso, não tem problema. O cuidado que a gente tem que ter é com a higiene, né? Então, um abuso de exercício físico também pode causar aí o excesso de sudorese, o suor, pode atrapalhar o gesso, né? Então, o que a gente vai dizer? Não pode molhar o gesso, porque a água pode amolecer o gesso e complicar a sua lesão. É isso que a gente vai explicar. Não tente remover o algodão de dentro do gesso, pois pode alterar o formato interno do gesso e te machucar, né? O gesso é um material rígido, pessoal, que vai reduzir o impacto dele na pele ou onde que for,
é o algodão, né? Quando vocês forem aprender a fazer a técnica, que aí vai ser a nossa próxima aula, então a gente tem aí uma manta de algodão. Essa manta de algodão, o objetivo dela é reduzir o impacto. Então, se a pessoa tira o algodão, você aumenta o impacto ali em determinados, porque a gente tem regiões do nosso corpo que são mais proeminentes. Então, essa proeminência óssea pode causar aí um desconforto, né? Ou até mesmo machucar. Então, não tentar remover o algodão que a gente vai passar, não tente coçar a pele sob o gesso inserindo objeto estranho, pois pode ferir a pele e ocasionar infecção. É muito comum isso acontecer, pessoal. Às vezes você vai tirar o gesso, aí o paciente acaba colocando a culpa, né? Ah, isso daí foi porque foi colocado da maneira errada, por isso que deu infecção. Mas na verdade muitas vezes não, é o próprio paciente que enfia objetos para coçar, né? E aí você tem ali, pode acontecer um processo inflamatório por coçar várias vezes, um local que está fechado, e aí o paciente vira reclamar aí que aconteceu uma lesão por inadequação, por um trabalho mal feito, mas na verdade não, né? A verdade é que muitas vezes o próprio paciente insere ali alguns objetos estranhos para poder para coçar, né? Então a gente vai fazer essa orientação. Ao tomar banho, envolva o gesso em um saco plástico. Isso o paciente faz por alguns dias, depois ele acaba esquecendo, né, de fazer, mas é sempre a orientação do início do procedimento, da técnica até o final, o momento de retirar, ele vai ter que ter esses cuidados, né? Então explicar isso para o paciente, olha, não pode molhar o gesso, né? Ao tomar banho tem que colocar um saco plástico, isolar bem esse saco plástico, e isso até o seu retorno para que a gente faça a retirada, né? Então, para não se cansar muito com o uso do aparelho de gesso, procure usar uma tipóia, né? O paciente vai colocar a tipóia e vai manter o braço, porque o gesso, pessoal, ele pesa, né? Então, principalmente a articulação do ombro, que é uma articulação muito móvel, com o peso do gesso, ela pode sofrer um pouquinho, a pessoa ter algumas dores, né? Então, para não se cansar muito, eu vou usar a tipóia. Ao colocar o gesso, sempre procure elevar o membro nos primeiros dias para evitar edema e para que prejudique também a circulação. Então, pessoal, é uma compressão externa. Essa compressão externa pode causar aí uma compressão dos vasos sanguíneos. E essa compressão dos vasos sanguíneos vai reduzir o retorno venoso. Se reduz o retorno venoso, você tem inchaço. Então, o que a gente vai orientar o paciente? Tentar manter o braço, principalmente nos primeiros dias, mais para cima um pouco, tá certo? Então, ao colocar o gesso, sempre procurar elevar. Em caso de dor, edema, inchaço ou cor escurecida, procurar imediatamente um médico. Qualquer dúvida, procure um médico para esclarecimento. Prevenir continua sendo o melhor tratamento. Então, pessoal, todas essas dicas que vocês vão passar para o paciente, ele visa prevenir agravos, né? O objetivo é a gente aí imobilizar. Então, qualquer situação que venha prejudicar essa imobilização vai trazer malefícios para o paciente, né? Então, ele tem que ter essa noção. Então, a gente precisa esclarecer isso para ele. Vai ser feito o procedimento, mas todo o cuidado a partir do momento que a gente terminar a técnica é sua. Então, se você retirar o gesso, né, por conta própria, sem o médico, sem orientação médica, você vai ter aí prejuízos, né? Então, isso é muito importante que a gente passe para o paciente, que muitas vezes alguns não têm noção, pessoal. Então, às vezes, pacientes psiquiátricos também não têm noção, né? E a gente tem que fazer orientação para o familiar. Na criança também, a gente orientar a criança e orientar o adulto, né? O pai também, ou, né, a pessoa responsável. Tudo isso é nosso papel como técnico em imobilização ortopédica, tá certo? Pessoal, então essa foi a nossa última parte da aula de hoje. Até o nosso próximo encontro, que é sábado que vem, tá joia? Grande abraço a vocês, pessoal.